nesse dia a disciplina de sistemas operacionais. Nessa nossa segunda teleaula, vamos aprender o que é um processo, a introdução dos processos. Vamos ao quadro para entender nosso conteúdo de hoje. Nessa parte de introdução, nós vamos aprender o que é um processo, quais os principais eventos de um processo, qual é a classificação de um processo. No processo thread, o que é um processo thread? O que é multitarefa? Multithread. Como é feito a comunicação dos processos e quais os tipos de problemas que existe na comunicação de processos e quais as abordagens para minimizar os problemas de comunicação. No escalonamento de processo, o que é um escalonamento de processo? Como controlar e quais os processos que têm prioridade? Quais os tipos de escalonamentos de processos e por que eles são importantes? Então, nessa aula de processo, nós vamos aprender tudo que um processo é executado no nosso computador. Vamos ao quadro. Um processo é uma instância de um programa, computador, que está sendo executado. Dependendo do sistema operacional, um processo ele pode ser feito de várias linhas de execução que executam instruções concorrentemente. A estrutura de um processo, de um sistema operacional, ele é carregado todas as vezes em que o computador for ligado ou reiniciado. Esse procedimento se chama ativação do sistema ou o boot. Então, todas as vezes que a gente liga o nosso computador, a gente tem ali a inicialização do programa, o boot do sistema que chamamos. O sistema operacional, ele é composto basicamente por um conjunto de rotinas, como o núcleo do sistema, chamado de kernel, que tem por função realizar o controle e tratamento das interrupções e as exceções. Ele vai criar e eliminar os processos e os threads, sincronizar a comunicação entre eles, bem como escalonar e controlá-los. Os processos, então, eles rodam através da aplicação. E essas aplicações, elas são carregadas na memória e aquilo vira um processo ou mais de um processo. Então, quando um processo ele vai para a memória, ele vira um processo ou vários outros processos que nós vamos estar aprendendo. É de responsabilidade desse conjunto de rotinas gerenciar a memória, sistemas de arquivos, dispositivos de entrada e saída. Nas entradas a gente tem mouse, teclado, na saída a gente tem impressoras, permitir o suporte a redes locais distribuídas, realizar a contabilização das ações do sistema e também a sua auditoria e segurança. Então, o processo ele também vem de encontro com a auditoria e uma segurança. Para cada uma das rotinas que o sistema vai executar, ele vai criar um mecanismo de controle, que é chamado System Call, que pode ser explícito ou implícito. Então, a gente vai ver o que é um System Call, tanto implícito quanto explícito. No explícito, há uma instrução da qual a chamada deverá ser executada no próprio programa, através da implementação de uma função que vai carregar os seus respectivos parâmetros. E na implícita, vai ter a inserção de um comando na linguagem de programação. O System Call é responsável por verificar os parâmetros da solicitação e enviar a sua respectiva resposta com o estado do processo, se ele está concluído ou se houve algum erro e precisa retornar a pilha de processos. Então, um programa ele pode ter várias instâncias em execução
e nisso a gente vai ter um mecanismo ali de controle. O processo ele pode ser criado, vai ser o momento dele de execução. Então, por exemplo, aqui a gente fala de um login de um usuário, executado, que é o ciclo do processador, o tempo que vai ocupar a CPU dentro do ciclo de entrada e saída, tempo em espera pela conclusão daquele evento, e término, que é o final da execução, ou por erros, intervenção ou a parte do estado do processo. No Batch ou Shell Scripts, são ferramentas para a criação de arquivos de comando. Esses arquivos têm por função viabilizar a automação de algumas tarefas dos sistemas operacionais que fazem a gerência do sistema. E o Shell, então, ele é que vai interpretar esses comandos. Então, quando a gente fala de comando nessa parte de processos, o Shell é que vai vir para interpretar esses comandos e nos auxiliar e nos ajudar nas questões de processos. Nos sistemas operacionais multiprogramáveis, os processos não devem receber de forma dedicada todos os recursos da máquina. Com isso, os processos são divididos em execução, pronto e espera. No inglês, run, read e wait. Na execução, o processo está sendo executado pela CPU. No pronto, o processo está pronto e esperando para que seja executado pela CPU. E na espera, o processo está esperando algum evento externo ou algum recurso para poder prosseguir seu processamento. Então, o processo está em execução enquanto é processado pela unidade central de processamento, sendo que os processos revezam o tempo de processamento controlado pelo sistema operacional. Então, quando a gente fala de programas, que a gente está, as aplicações, elas rodam, né, através de processos. Os processos que vão fazer esse gerenciamento das aplicações. E nesses processos, tem vários processos. Então, como que a gente vai controlar todos esses processos executando? Por isso, a gente vai entender um pouquinho. Quando o processo se encontra no estado de pronto, quer dizer que o processo está aguardando para ser processado, enquanto o estado de espera acontece quando o processo aguarda um recurso para continuar o seu processamento. Os processos em espera, eles são organizados no sistema em listas encadeadas. Essas listas são compostas por várias células que vão estar interligadas através de ponteiro. Ou seja, essa célula possui um ponteiro que aponta para o endereço da memória da próxima célula, e de acordo com o tipo de evento que está sendo ocorrido. E quando recebe os recursos necessários, eles vão mudar do estado para pronto, né? Então, elas entram nesse estado de pronto. Os processos dos sistemas operacionais, eles administram a comunicação entre os eventos e a sua sincronização ocorre através do envio de sinais. Esses sinais são bits que compõem o bloco de controle de processos, também conhecido como PCB, Processos Control Block, que quer dizer é uma estrutura de dados no núcleo do sistema operacional que vai armazenar a informação necessária para tratar um determinado processo. Aqui, então, a gente, dá prioridade na localização, no tamanho da memória, identificação de arquivos abertos, estados do processo, se ele está apto, executando ou bloqueando, e que pode ficar em modo de espera até que o processo seja escalonado. Então, a gente percebe que a gente tem o controle de processos que ficam em modo de espera, esperando que um processo seja executado. E o processo ele pode ficar em espera, em execução, bloqueado. Nós vamos ver essa parte do ciclo do processo. Há 4 eventos principais que fazem com que os processos sejam criados. O início do sistema, execução de uma chamada de sistema de criação de processo por um processo em execução, uma requisição do usuário para criar um novo processo ou o início de uma tarefa em lote batch, que essa tarefa é uma série de atividades que
elas vão ser executadas ordenadamente, de modo que o sistema só processa próxima tarefa após o término completo da tarefa anterior. Então, aqui a gente vê uma sincronização, né? Uma tarefa só vai ser executada após o término da outra tarefa anterior, até mesmo para depois não dar problema na questão de vários processos sendo executados. Os processos são classificados em dois tipos. O CPU bound, que ele ocupa mais recursos da unidade central de processamento, passa mais tempo em execução e facilmente encontrado em aplicações com maior quantidade de operações de cálculo. E nós temos o I/O bound, que ele é um processo passa a maior parte do tempo em estado de espera, encontrado em aplicações comerciais em que é necessário realizar muitas tarefas de leitura, de gravação e de processamento. Então, a gente viu nessa primeira aula, nesse primeiro conteúdo, os processos, ele criado, executado e em término. Nós vamos conhecer um pouquinho de vários processos, daí a gente fala de thread. Vamos ao 4. O conceito de thread foi desenvolvido com o intuito de reduzir o tempo que se leva para criar um novo processo em aplicações concorrentes, bem como o uso de recursos. Aqui a gente vê uma linha do processo, né? Quando um processo é criado, ele precisa pelo menos ter um thread criado. E aí a gente vai entender o que é isso. Isso é possível em função de um processo que permite que sejam criados ao menos um thread, o que torna um processo monothread. O processo suporta apenas um thread, ou multithread, que o processo então ele vai suportar a criação de vários threads. Então, quando a gente fala em thread, é um pedaço de um processo capaz de executar determinada tarefa como se fosse um subconjunto ou um subsistemas. Então, o thread, ele quer dizer que é um processo ou um subprocesso, né, que estão ocupando o mesmo endereço em memória, reduzindo o tempo de comunicação entre esses processos. A ideia, então, é do thread vir para gerenciar esses vários processos que vão ser executados. Eles vão compartilhar os contextos de software, de armazenamento, o que configura o contexto de hardware aplicado de maneira independente para cada processo, que é criado uma forma que haja um thread correspondente a cada um. E a otimização do processo da informação quando controlado por threads. Então, essa otimização do processamento de informação, ela é controlada então pelos threads. A partir do conceito de multithreads, é possível a gente projetar e implementar aplicações concorrentes de forma eficiente, pois um processo pode ter partes diferentes do seu código sendo executado concorrentemente com um overhead. Então, o overhead é a parte do processador, ele vai possuir vários subconjuntos de thread que pode ser executado de maneira diferente e qualquer processamento ou armazenamento em excesso, seja de tempo, de compilação de memória, é como um overhead, menor do que utilizando multis processos. Como os threads de um processo compartilham o mesmo espaço de endereço, a comunicação entre eles não envolve mecanismos lentos de intercomunicação entre os processos, aumentando, consequentemente, o desempenho da aplicação. Então, no processo que compartilha o mesmo espaço de endereçamento, né, a comunicação entre os threads, eles não envolvem mecanismos lentos, né? Uma vez também que a gente não pode estar abrindo
uma tela, né, um programa, e esse programa fica várias vezes lento. Então, os processos são justamente ajustados, os threads, para isso, para a gente conseguir essa agilidade no manuseio ali quando a gente está utilizando o computador. Quando um processo ele é criado, é preciso alocar os recursos, o que consome muito tempo de processamento, e se o thread permite alocar no mesmo endereço de memória um processo e o seu subprocesso, isso faz com que haja o quê? Uma otimização de tempo, que seria gasto com a criação de outros processos e a alocação de recursos para eles, que vão trabalhar então ali de forma concorrente. Então, duas ou mais threads podem iniciar, executar e concluir em tempos sobrepostos intercalando. No caso do single core, dando a sensação que está sendo executado simultaneamente ali. Então, é mais ou menos quando a gente vê um malabarismo, né? Esse malabarismo, ele faz com as mãos, com a bola, né? E você dá a impressão que ele está executando com as mãos ali vários processos. E, na verdade, se você perceber, ele está somente com uma mão. Então, os processos são isso. Eles fazem a execução, né? Eles fazem e a gente dá a impressão que eles estão executando ao mesmo tempo, né? E, com isso, eles estão sendo uma forma de executar o processo ali e melhorar essa performance para nós. As definições de ações de thread devem ser estabelecidas no momento do planejamento da arquitetura do sistema operacional e são implementadas por desenvolvedores que associarão cada ação de um thread ao respectivo tipo de processo ou comportamento que o sistema deve ter. E um bloco de controle de threads é conhecido como Thread Control Block, ou seja, é responsável por controlar a prioridade e o estado de execução, além de conter os bits de estado ali do thread. Então, esse bloco de controle de threads que vai vir, então, para controlar a prioridade e o estado de execução. Então, esse bloco é uma estrutura de dados no kernel do sistema operacional que vai conter informações específicas do threads necessário ali para fazer todo esse gerenciamento. Quando se implementa um thread, é preciso saber para qual arquitetura está sendo desenvolvida e como se dará a sua implementação. Então, nesse sentido, deve ser considerado que um thread influencia em desempenho da máquina, processos e concorrências. Ele pode ser implementado em bibliotecas externas ao kernel, ou seja, no modo usuário ou próprio núcleo do sistema, o modo kernel, e por ambos os modos, ou por modo híbrido. Então, o kernel, ele vem para fazer esse desempenho, né? Ele deve ser muito bem considerado, por quê? Porque senão ele vai influenciar no desempenho, no processo, na concorrência. Tudo isso vai ser responsável na nossa máquina. Quando a gente estiver executando um processo, uma aplicação no nosso computador, os threads precisam ser muito bem pensados para a gente não ter problema nesse tipo de execução e não influenciar, né, nessa parte de execução do programa, das aplicações. Então, a gente encerra aqui o nosso processo de thread e vamos para a parte de comunicação desses processos. O sistema operacional, ele se comunica com usuários de três formas: através do procedimento próprios do sistema, por meio de interação com os aplicativos ou através da linguagem de comando. Então, a gente tem o meio de interação ou as linguagens de comando e procedimentos próprios ali do sistema. E cada um tem o seu respectivo acesso e armazenamento de dados que estão reservados na memória, e se tem um arquivo, ele foi compartilhado, será preciso então a gente o quê? Garantir que aquele arquivo tenha veracidade e precisão dessas informações. Então é importante a gente ter essa comunicação, né, entre os procedimentos, né, nessa interação, e através nós vamos ter aí dessas linguagens de comandos.
Por esse motivo, o acesso às informações deve estabelecer qual tipo de comunicação que a gente vai estar acontecendo, ou em modo usuário, que a gente chama de user thread, ou em modo kernel. Então, o user thread, ele executa uma camada acima do kernel, onde não tem suporte ao kernel. E esses threads são que os programadores eles utilizam na parte de programação. E a parte do modo kernel, que é o kernel thread, eles são suportados no kernel do sistema operacional. O sistema operacional mais moderno suporta um thread em nível de kernel e vai permitir que esse kernel executa várias tarefas simultâneas e atenda várias demandas do sistema simultaneamente. E para identificar qual deles deverá ser acionado, o sistema operacional ele recebe o status daquela situação, que é definido por uma sequência de bits de identificação. Aqui a gente tem um ID de identificação, né, daquela sequência de bits, no registrador que vai ser responsável, então, pela nossa operação. Quando se trata de um processo que será executado no modo kernel, o sistema operacional ele tem acesso irrestrito às instruções do processador. E as informações não privilegiadas são aquelas que não vão oferecer risco no sistema, e as privilegiadas vão referir, né, as instruções que podem interferir no funcionamento do kernel. Em ambientes computacionais, os sistemas operacionais classificam como multiprogramáveis, trouxeram a possibilidade de se estabelecer a concorrência durante o processamento de dados. Então, quando a gente fala de multiprogramáveis, são vários programas, várias aplicações, jobs, né, tentando executar. Então, quando a gente traz multiprogramação, a gente também traz multithread, vários processos sendo executados ao mesmo tempo. A figura a seguir, ela vai indicar como acontece a troca de informações para operação de gravação e leitura entre processos concorrentes, em que há um compartilhamento do buffer, que armazena temporariamente as informações para que sejam acessadas de forma rápida para o processamento. E a gravação ocorre apenas se o buffer estiver vazio. Assim, a leitura dos dados acontece se houver dados na leitura. Então, quando a gente vê nessa imagem, a gente percebe essa sincronização aí, né, da leitura e a gravação e o buffer. Essa região do buffer, que é a região da memória física, ela é utilizada para armazenar temporariamente os dados enquanto eles estão sendo movidos de um lugar para outro. Então, aqui elas ficam temporárias. E nessa parte de gravação, aqui você grava no buffer e esse só vai poder fazer a leitura uma vez que ela já foi gravada. Então, na sincronização entre processos, permite gerir acesso concorrente a recursos do sistema operativo de forma a controlar por parte dos processos. E a gravação vai só ocorrer aqui no buffer se estiver vazio, e a leitura dos dados só vai acontecer se houver dados para leitura. Então, aqui nessa parte de leitura, ela só vai ocorrer se houver informações aqui no buffer. E uma vez que eu fiz a gravação, esse processo de leitura vem e faz a leitura. Existe aí uma sincronização entre os processos. Para realizar a sincronização entre os processos, são acionados o que chamamos de mecanismo de sincronização. E os mecanismos visam garantir a integridade e a confiabilidade das ações do sistema. Então, é a partir desse sincronismo que vai haver essa confiabilidade e essa interação entre os sistemas, as ações do sistema. O modelo de controle de comunicação, eles trazem os comandos fork e join. O comando fork, ele tem a função de realizar uma chamada do processo que está no buffer para ser executado, e a partir da sua identificação associa ao seu subprocesso. E o
for também assume a função de acompanhamento de execução desse processo. É uma forma, então, de configurar e executar programas em paralelo, de tal forma que a execução das tarefas concorrentes junte-se a um ponto subsequente, onde a execução passa a ser sequencial. O fork, ele tem a finalidade de criar processos. O comando join tem o objetivo de sincronizar os processos criados pelo fork. Então, enquanto há um processo X em execução e seu respectivo subprocesso, é possível que pelo comando for tenha sido criado ainda um novo processo Z e a alocação de recursos vai precisar ser gerenciada e os respectivos estados do processo também vão ser gerenciados. Quando acontece o join, ele vai permitir a execução de X apenas após o encerramento da execução do processo Z. Então, um exemplo de implementação desses comandos é cobegin, né? Cobegin e coend, que vai calcular então uma expressão aritmética. No exemplo que nós vamos mostrar a seguir, é apresentado a execução de todas as prioridades matemáticas da expressão. Então, aqui a gente tem a parte de primeiro a gente tem o multiplicação e o divisão, e depois o mais e o menos. Então, ela vai seguir essa prioridade aqui em matemática. E o cálculo da expressão vai completar os respectivos resultados obtidos na execução de cada um das instruções. Então, suponha que a expressão aritmética seja, então, x SQRT 1024 mais 35,4 vezes 0,23 menos 302 dividido por 7. Então, o exemplo, ele ocorre a sincronização dos processos com o uso da especificação do par begin e o par end. Então, aqui nós vamos usar esses dois comandos. E de acordo com as regras matemáticas e de execução, as prioridades vão ser mantidas. Então, a gente fala aí de primeiro multiplicar, depois o dividir, depois o mais e depois o menos. A gente segue aí. Então, quando um sistema ele é concorrente, a gente fala nível software, que é lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E quando tem um paralelismo, é nível hardware, é sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem a parte do par begin, né? Recebendo a variável aí, temp1, temp2 e temp3. E par end, no par end a gente vai ter o resultado e depois isso vai escrever, né? Então, inicia a lista de programas que serão executados paralela e aleatoriamente, no par begin. E no par end, a gente especifica o ponto de sincronização. Uma das implementações mais claras e simples de expressar a concorrência em um programa é a utilização desse comando, do par begin e do par end. As declarações que são cobegin e coend, eles vão constituir uma forma estruturada de especificar execuções concorrentes ou paralelas de um conjunto. Então, essa parte de par begin e par end são o quê? São comandos, né, que vão expressar aí uma concorrência do programa e é uma implementação mais clara e simples de expressar uma concorrência. Então, nessa parte de comunicação de processos, a gente viu a parte de processo de gravação, processo de leitura, quando um buffer, né, ele é utilizado para fazer esse transporte e o processo de gravação somente vai estar gravando e depois somente o processo de leitura, quando gravou, é que ele vai estar utilizando pelo buffer. Então, nessa comunicação de processos, a gente aprendeu sobre essa parte de core begin e par begin também. Vamos à nossa primeira
infográfico de um mecanismo de comunicação. Aqui a nossa primeiro mecanismo que a gente vai fazer na prática. Aqui é a nossa primeira parte que a gente consegue, então, entender como é que a gente vai aplicar isso na nossa prática, como é que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Vamos ao quadro para entender. Tendo em mente que você precisa definir as configurações necessárias para se implementar um sistema de gestão integrado em uma clínica médica, identifique de acordo às necessidades de execução do mecanismo de comunicação o funcionamento e considere o procedimento como uma opção que vai reduzir a possibilidade de ocorrência de erros para o bom funcionamento. Então aqui a gente vai ver a comunicação dos processos. Como é que é essa comunicação dos processos? Então a gente vai ver na parte prática, a gente vai entender como é que essa comunicação de processos vem para ajudar nessa parte de prática, na parte de estrutura de uma clínica, de uma empresa. Um minutinho aí para vocês estarem pensando para a gente voltar. Bom, conseguiram entender como é que faz nessa parte de processo dentro de uma empresa? Então vamos ao quadro para a gente explicar sobre essa infográfico. Há 3 formas de aplicar a comunicação do processo: sincronismo de envio, recepção e leitura de processos. O mesmo deve acontecer para o caso de recebimento de mensagem. O processo deve aguardar até que a mensagem esteja pronta para o envio, que é o nosso handoff, ponto de encontro local escolhido para estar sendo aí um encontro, né? Então, a troca entre 2 processos ela é feita através de 2 operações de comunicação, o send e o receive, que assim, para que um processo se comunique com o outro, o processo original envia send uma mensagem para um destino, onde o outro processo recebe a mensagem receive. E utiliza o tempo de espera desse processo de transmissão e vai permitir enviar mensagem para outros destinatários, enquanto o processo de envio não finaliza o tratamento das mensagens. E trabalha de forma assíncrona, ou seja, ela vai considerar o buffer para armazenar as informações e também outras formas de controle de envio e recebimento de mensagem. Então aqui a gente fala na questão do buffer, né? Do buffer estar recebendo as mensagens e enviando essas mensagens aí para leitura. Exemplo para realizar a transmissão da mensagem. Então, a gente tem aqui as variáveis, né, do tipo mensagem, produz a mensagem e o begin e a parte do end. Então, você produz a mensagem até que seja o quê? Falso. Então, envia, send, vai enviar aquela mensagem. E na parte de receive, né? Recebe a mensagem e consome aquela mensagem até, se for falso, aí você então não faz não recebe esse tipo de mensagem. Então aqui a gente tem a parte do send e receive, que é assim, para que um processo se comunique com o outro, o processo original envia, send, uma mensagem para um destino, onde um outro processo recebe aquela mensagem que a gente chama então ali de receive. E a parte do par begin e par end, né, que vão ser aqueles processos, aqueles comandos
né, uma implementação mais clara e simples de a gente expressar a concorrência aí em um programa e a utilização, então, desses comandos. Vamos para o nosso primeira interação. Aqui, então, eu gostaria de uma interação com você, aluno, que você pudesse contribuir nessa aula, você passar para a gente o que é um processo TRED. O que é um processo TRED? Um processo TRED, ele ajuda no quê? Qual é a forma melhor, qual é o processo que vai vir ajudar, então, nesse processo, nessa parte de TRED? Eu vou dar uns minutinhos, então, para vocês pesquisar, passar as respostas e a gente interagir aí. E daí, aluno, o que é um processo TRED? Então, o TRED, vamos para uma contribuição, é um pequeno programa que trabalha com subsistemas, sendo uma forma de um processo ser autodividir em duas ou mais tarefas. Então, quando você chama uma aplicação, você chama aquela aplicação, ele produz o quê? Um processo TRED, né? É o TRED que vai estar gerenciando toda a aplicação. E quando a gente tem mais de um processo, a gente tem um multithread. Então, por isso que a gente fala em várias tarefas executando ao mesmo tempo. Vamos para o quadro para o nosso próximo conceito. Problemas de comunicações de processo. Com sistemas operacionais multiprogramáveis, trabalhar com processos concorrentes pode apresentar alguns problemas quando se trata de compartilhamento de recursos. Os principais estão correlacionados com o compartilhamento de um arquivo em disco e compartilhamento de uma variável na memória principal entre o quê? Dois processos. Para corrigir, então, esses erros, são inseridos mecanismos de controle que vão possibilitar minimizar problemas de execução de processos concorrentes, estabelecendo condições de corrida, também conhecidas como race condition. O que significa isso? É uma situação na qual o processo ele vai acessar simultaneamente uma região crítica, tomando o resultado inconsistente e dependendo da ordem que os acessos eles são realizados. Para a gente tratar os erros, são propostos alguns algoritmos que vão reduzir alguma probabilidade de ocorrência, que pode ser a exclusão múltipla ou mutual exclusion. Esse mecanismo vai impedir que dois ou mais processos sejam executados compartilhando o mesmo recurso simultaneamente e os processos precisam esperar o encerramento da execução para que possam, então, utilizá-los. Esse método evita que outro processo acesse a região da memória crítica ali, né, do programa, e com isso os protocolos de entrada e saída são implementados, o quê? Para garantir essa verificação que vai ser realizada. E a comunicação, então, ela deve acontecer de forma sincronizada para que envie o status de encerramento de um processo e informe quando o outro se inicia. Isso vai ocorrer apenas após a configuração de encerramento do processo anterior. Então, quando a gente fala aí de exclusão mútua, a gente está falando que pode ser implementada por mecanismos de comunicação de hardware ou o software. O hardware, ele vai desabilitar
a parte de interrupção. E no software vai ter a parte de mecanismo de controle. Então, em soluções de hardware, a gente vai citar a desabilitação de interrupções, em todas as são impedidas de entrar em execução ao solicitar entrada na região crítica do programa. Então, a gente tem aqui a parte de memória, onde a gente tem aqui a parte da região crítica, que a gente chama de seção crítica, e na exclusão mútua é implementado um algoritmo de forma que se um processo está acessando uma variável, então a gente tem aqui dois processos, PA e um outro processo chamado de PB, né? Quando esses processos eles tentam acessar essa região, que a gente chama de seção crítica, né? Na exclusão múltipla, ela é implementado um algoritmo, então é feita uma implementação de um algoritmo, de forma que se um processo está acessando uma variável compartilhada, os outros processos serão impedidos de fazer o mesmo nessa região aqui, crítica da memória, né? Então, a gente vai ter essa parte de exclusão mútua aí. E na comunicação, e um problema que pode ser elencado quanto à desabilitação de interrupção é o risco de não acontecer a habilitação dessa interrupção. E após a mudança do status do processo, ele permanece em estado de espera ou não sair do parte de execução. Então, a gente tem um problema aí nessa parte de desabilitação de interrupções. E na comunicação com o software, são apresentados mecanismos de controles para os problemas relacionados aos processos de exclusão múltipla. Então, aqui a gente vai entender alguns mecanismos, né, de controles para os problemas que são relacionados aos processos de exclusão múltipla, que os processos alternam a exclusão na região crítica, né? Igual eu mostrei para vocês, que a gente tem uma região crítica do programa através de uma repetição infinita, ou seja, acessa o recurso diversas vezes a fim de verificar se houve solicitação de execução e altera o status e termina o processo alternando de forma independente. Então, aqui a gente vê um processo, um problema, né? E um segundo algoritmo que vem corrigir o problema do primeiro algoritmo, que utiliza a mesma variável global e insere uma variável para cada processo criado. Então, cada variável ela vai ser responsável por informar se o processo está ou não na região crítica. E um ponto de atenção nesse algoritmo é que se ele não trabalhar exclusivamente com a alteração dos processos, mas podendo aí bloqueá-lo por tempo indeterminado, o que não vai garantir a exclusão mútua ou acarretar outro erro. Então, a gente viu que essa parte da memória, essa parte crítica, né, ela tem que ser implementado um algoritmo ali que vai estar, uma forma de um processo estar acessando uma variável compartilhada, os outros processos serão impedidos de fazer com que naquela região dessa área da memória seja o quê? Impedidos, né? O algoritmo vem corrigir o problema apresentado no segundo, inserindo as instruções de atribuições de valores às variáveis antes do bloco de repetição de verificação de disponibilidade de alocação dos recursos, o que vai então garantir a exclusão múltipla. Então, ou seja, se dois processos estão em execução, eles alteram o conteúdo dessas variáveis que foram criadas, que foi lá no segundo algoritmo, antes de iniciar a execução, vai correr-se o risco de não acontecer o acesso a essa região crítica do programa, pois ali o kernel, né, ele pode interpretar que aquele recurso já foi alocado e não há execução de processos. Então, nesse terceiro algoritmo, ele vai corrigir esse problema apresentado, né? E antes de iniciar a execução, ele vai correr esse risco de não acontecer o acesso na região crítica do programa.
E no quarto algoritmo, ele vem sanar o problema de comunicação de estados entre os processos, alterando o estado da variável de acessar a região crítica. Então, vai existir também a possibilidade do estado das variáveis alterar para falso e os processos não entrarem em execução. E daí, com isso, a gente resolve o problema de comunicação entre esses processos. Na parte de sincronização condicional, ele vai implementar a sincronização de execução dos processos associada a uma verificação condicional de acesso à região crítica. Então, é aquele exemplo da leitura e gravação dos dados no buffer, que a gente fala que somente um será executado quando o outro estiver com status de encerrado, mesmo que compartilhe recursos de forma concorrente, evitando assim as perdas e atribuições de estado de alocação indevido, como já foi mencionado ali na exclusão múltipla. Então, quando a gente vê aqui no desenho, a gente tem então o quê? Que a parte da gravação só vai ser gravado quando o buffer estiver vazio. E a parte do processo de leitura só vai fazer a leitura quando o buffer estiver cheio. Por quê? Porque daí o processo de gravação vem, grava no buffer e o processo de leitura vem e lê aqueles dados que estão ali. O processo leitor não pode consumir se antes o processo de gravação não tenha gravado os dados. Então tem que haver aí o quê? Um sincronismo condicional, né? Uma sincronização entre a leitura e a gravação. Semáforos, eles vão o quê? A prática de exclusão mútua com a inserção de condição para que o acesso à região crítica e execução dos processos. Então, ele utiliza a parte de down, que seria um decremento, e up, né? Que é a parte de incremento, que não permite interrupções. Ou seja, o up ele vai realizar o incremento ao valor do semáforo e o down tem por função deixar o processo em estado de espera quando o semáforo estiver com valor zero. Então, é uma indicação que algum recurso está sendo utilizado e, dessa forma, qualquer tentativa de acessar aquele recurso só vai estar liberado depois que o semáforo sinalizar. A gente pode pensar no nosso dia a dia mesmo, no semáforo, né? O semáforo, quando está verde, a gente pode passar, e quando está vermelho, a gente tem que parar. Então, a gente pode pensar que a parte de processo de semáforo seria isso. Quando ele estiver verde, pode ser executado, e quando estiver vermelho, é para esperar, aguardar. E há dois tipos de semáforos. Os contadores, que recebem valor positivo, inclusive zero, e exclusão múltiplas com semáforo, que vão permitir apenas valor binário, ou seja, 0 e 1 para indicar o status do processo. O 1 vai indicar que nenhum processo está sendo utilizado e o 0 indica que o recurso ele está em uso. Outro problema de comunicação são os monitores, que são implementados pelo compilador e são considerados estruturados. Eles realizam um processo com várias encapsuladas e aplica a exclusão múltipla, porém apenas um processo pode executar as interrupções de um monitor por vez. E eles vão trabalhar com a estrutura de fila para fazer o gerenciamento das solicitações de acesso ao recurso e pode ser chamada a execução apenas a partir do programa em que for declarado. Então, aqui a gente tem um conjunto de procedimento que vai permitir a manipulação de um recurso compartilhado. Então, quando tiver um recurso ali compartilhado, os monitores vão ser implementados para fazer esse gerenciamento.
troca de mensagens. Ela não necessita de variáveis compartilhadas, mas estabelece um canal de comunicação que vai enviar o send e o receive, né? Que é mensagem para sincronizar a execução desses processos. E o deadlock, que ocorre uma situação quando um processo está aguardando por um tempo, indeterminado a alocação de um recurso ou um evento, que não ocorre em função da alocação dinâmica de recursos que trabalham com concorrência. E para que não haja esse deadlock, é preciso que aconteça simultaneamente a exclusão mútua, a espera por recurso, a não liberação de um processo que aguarda o recurso de forma concorrente com outros processos. Então, é o bloqueio de uma situação em que existe um impasse entre dois ou mais processos. Ou seja, quando dois ou mais processos tentam acessar o mesmo recurso, bloqueio mutuamente, impedindo a boa comunicação ali do algoritmo. Então, nessa parte de comunicação, a gente viu vários problemas que acontecem, né, e que são solucionados por tipos de processos que vêm nos auxiliar. E nós vamos entrar, então, na parte de escalonamento de processos. Um escalonador, de processo, ele é um subsistema ou um sistema operacional que vai ser responsável por decidir o momento em que cada processo vai obter a CPU. Como que os processos que necessitam de processamento ocuparão a CPU por um tempo maior e não vão precisar ou de pouca intervenção aí do nosso usuário. Existem, então, 3 tipos de estado: o de execução, o de pronto e o de espera. De espera, a sua criação está esperando algum evento para prosseguir o seu processamento. O de pronto, ele quando tem recursos dimensionado e pode ser chamado para processamento e está pronto esperando para ser executado pelo quê? Pela CPU. E o de execução é quando ele está em processo de executando. Então, aqui a gente tem um processo quando ele está em estado de pronto. Então, ele pode ser chamado por processamento e está pronto esperando para ser executado pela CPU. Aí ele está na parte de execução e ele está na parte de bloqueado. Então, se acontecer alguma coisa de chamar outro processo junto, ele bloqueia para depois, então, ele entrar no processo de pronto novamente, para depois ele ir para processo de execução. O processo bloqueia aguardando uma entrada e o escalonador seleciona outro processo e o escalonador seleciona esse processo e a entrada, então, ela torna-se o quê? Disponível ali para estar sendo executado. O processo, quando ele entra em execução, ele permanece como se esse estado até o término do processamento. E quando ele encerra, é liberado o acesso para outro processo, que vai deixar o estado de pronto e vai entrar, então, em execução. Mas como que é possível, então, a gente controlar quais os processos que devem ter prioridade ou quais processos estão na fila ali de processamento? Então, daí vem essa parte de mecanismo de escalonamento. Para o quê? Para ajudar nessa parte de controlar esses processos e quais as prioridades desse processo. Então, o escalonamento é a seleção do processo que vai ser executado a partir do momento em que ele entra em estado de pronto e precisa efetivamente ser o quê? Executado. Algumas características, elas podem ser elencadas, pois são consideradas para realizar a gerência do processo de forma a mantê-lo em exercício ou trabalhando a maior parte do tempo possível enquanto a máquina está em uso. Então, a gente vê que o escalonamento é a seleção desses processos. E alguns critérios de escalonamento são necessários e determinados de acordo com as características do sistema operacional.
Então, a gente pode elencar a análise de eficiência e utilização do processador. E, nesse caso, o recomendado é que o nível de capacidade esteja ocupando, em média, de 90%, para que seja considerado alto, com um bom potencial de aproveitamento, então, desse recurso. E outro elemento que estabelece critério para definição de escalonamento é o throughput. O que ele significa? É a taxa de dados que são transmitidas ou quantidade de dados movidos com êxito de um lugar para o outro em um determinado período. É um indicador, né, que vai mostrar quantos processos foram executados dentro de um intervalo de tempo aí. Ele vem, então, para ajudar nessa parte de taxa de dados, né? A parte de intervalo aí de tempo, essa parte de quantidade de tempo necessário para executar aquele processo. E outra forma é o FIFO, né? Que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. E vai trabalhar aí conforme a sequência de entradas, sempre priorizando o envio das informações que chega. Em que o primeiro processo que entra na fila também será o primeiro alocado para ser utilizado no processamento. O tempo desse processador é outro critério relevante para a escolha ou determinação do tipo de escalonamento. Então, quando a gente tem o tempo de processador, ele vai ser um critério que a gente vai ser relevante para a gente escolher qual o tipo ali de escalonamento. E ele evidencia justamente o tempo que um processo leva para ser executado e finalizado. E o tempo de espera vai definir o tempo em que um processo fica na fila dos processos em estado de pronto. E outro tempo é o turnaround, que tem como a função de apresentar o tempo total que um processo ocupa, desde a sua criação até o seu encerramento, e o tempo de resposta. Então, é o tempo que transcorre desde o momento que o software entra e o instante que termina essa execução. Ele vai apresentar o tempo que leva a partir da criação do processo para que esse esteja atendido pelo sistema, e dependendo muito da velocidade atrelada aos dispositivos de entrada e saída, principalmente quando vai se tratar aí das aplicações web. Então, nesse tipo de escalonamento de processo, a gente tem aí, quando a gente trata de aplicações webs, né? Para a gente controlar esse tempo aí de acesso, esse tempo para não ficar parado. Então, a gente pode imaginar o tempo de resposta for longo, né? O acesso com certeza fica comprometido, e o tempo de resposta também. E é importante a gente considerar e estabelecer uma política aí de escalonamento para a gente melhorar essas questões de tempo. Então, na parte de escalonamento de processo, a gente viu alguns tipos de escalonamento que são importantes para a gente gerenciar esses processos, né? O primeiro a entrar, o primeiro a sair, que é importante, o FIFO, né? E outros tipos de escalonamento. Agora a gente vai entrar na parte de realmente dos tipos, explicar cada um deles. Os escalonamentos de processo ou agendador de tarefa é uma atividade organizacional feita pelo escalonador da CPU ou de um sistema distribuído, possibilitando assim a gente executar os processos mais viáveis e concorrentes, priorizando determinados tipos de processos como IO-bound ou CPU-bound, que vai ser o quê? Utilizar mais o processador e utilizar mais a parte do CPU. O IO-bound é aquele processo que vai gastar mais tempo esperando a requisição de entrada e saída do que de fato usando o processador. E o CPU-bound ele vai realmente utilizar mais o nosso CPU. O escalonador de processo é um processo que deve ser executado quando a mudança de contexto, ou seja, a troca de processo, ao passo que ele escolhe o processo que será executado pela CPU, sendo o escalonamento realizado
com o auxílio do nosso hardware. E são utilizados o quê? Algoritmos de escalonamento para determinar qual processo será executado em determinado momento ou por algum quanto tempo aí. Então, é nesse tipo de algoritmos de escalonamento que vai determinar qual que é o processo que será executado em determinado momento. Então, a gente tem alguns tipos de escalonamentos, que são não preemptivos e preemptivos, o first in, first out, que é o FIFO, shortest job first, o cooperativo, circular por prioridades, por múltiplas filas com realimentação e escalonamento em sistema de tempo real. Então, a gente vai agora aprender um pouquinho de cada um. O escalonamento não preemptivo foi implementado inicialmente para o sistema do tipo batch, então que são aquele em lote de pontos de dados que foram agrupados em um intervalo de tempo específico, e foi um dos primeiros a ser utilizado em sistemas multiprogramáveis. Todos os recursos do processador vai ficar dedicado até que todo o processo seja finalizado, ou por erro de execução, ou por um tempo aí de processamento. Então, o escalonamento não preemptivo, ele vai inicialmente para o sistema do tipo batch e foi um dos primeiros a ser utilizados aí nos sistemas multiprogramáveis. As instruções desses processos já são desenvolvidas de forma a alterar para o estado de espera. Então, neste modo não preemptivo, o sistema operacional não gera essas interrupções, não gera a parte de interrupção que é feito na parte de preemptivos. E na parte preemptivos, o escalonamento permite que as interrupções do sistema operacional alterem o estado de execução de um processo para o estado de pronto, em função de uma determinação por prioridade, alocar outro processo para a execução. O escalonamento do tipo FIFO ou fila considera que o primeiro processo que entra em estado de pronto para ser o primeiro a entrar em estado de execução. Então, ele vai agrupar os processos por ordem de chegada em estado de pronto e vai fazer o escalonamento assim que chamamos a execução, quando chegam a ser o primeiro processo da fila e o estado que estava em espera passa ao estado, então, aí de pronto. Então, processos que tornam-se aptos são inseridos no final da fila. Processo que está no início da fila é o próximo, então, a ser o quê? Executado. E o tipo de escalonamento shortest job first é um tipo que vai considerar o tempo de execução de um processo e não a ordem de chegada na fila. Então, menor tempo de uso do processo em questão de tempo computacional, ele vai ser ótimo, porque ele vai pegar o menor tempo de uso do processador. E ele é um trabalho mais curto, né? Ele prevê o futuro com base no passado. E esse algoritmo ele vai selecionar o processo com o menor tempo de execução e esse tem a prioridade, saindo do estado de pronto e passando ao estado de execução. E o escalonamento ele vai realizar tal conferência novamente e a ordem dos processos de acordo com o seu tempo aí de processamento. Então, essa parte de shortest job first, ele vai condicionar aí esse tempo aí de execução. Ele foi muito utilizado para o sistema do tipo batch também, né? E pois o tempo de processamento era mensurado com base em uma análise estatística e aplicado ao algoritmo de escalonamento. Também aplicado aos sistemas interativos, com a parada de processamento para a realização de alguma operação de entrada ou saída e repete essas operações até que esse processo em execução se encerra efetivamente. Então, ele vem aí para fazer esses programas eram submetidos para execução através de cartões perfurados, né? E armazenado em disco, onde aguardavam para serem processados. E quando isso ocorre, o sistema operacional já não calcula mais o tempo que o processo levará para finalizar. Quanto tempo ainda de utilização a CPU
vai então agora precisar. Ele vai trabalhar apenas com uma previsão de tempo de processamento com base no tempo da última operação de execução e é considerado não preemptivo. E uma das vantagens com relação ao primeiro a entrar e o primeiro a sair é que vai reduzir o tempo total do processamento, que a gente chama de turnaround, que é o tempo transcorrido desde o momento que o software entra e o instante que termina essa parte, essa execução. Ele trabalha com filas, né? O tipo de escalonamento circular. Ele vai trabalhar então com fila, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair, e o primeiro processo em estado de pronto será também o primeiro a ser enviado na parte de execução, ou seja, ele vai executar o processo de forma a permanecer nesse estado até que finaliza aí o seu processamento. Cada processo trabalha com um pedaço de tempos por segundos no processador. Ele é uma fatia de time slice, né? Que é quanto a parte de preempção. Ele vai ser similar aí ao FIFO. Então, na figura, a gente acontece o processo por execução a partir do momento em que entra em estado de pronto. Então, a gente tem aqui o estado de criação. Aqui a gente tem a fila de processo em estado de pronto e o estado de término. Então, e nosso estado de espera. Ele está esperando algum evento para prosseguir o seu processo. E na parte de... Aqui a gente tem a parte do processo de execução. Quando o processo é criado, é colocado em uma lista de processos no estado, então, aqui de pronto. Né? Quando ele é criado, ele está no estado de pronto para ele entrar aqui no processo de execução, até ele chegar no estado de término. Um processo pode passar do estado de execução para um estado de espera quando excede o tempo de entrada em processamento e necessita de uma entrada preenchida para retornar à fila. E outro fator que pode acarretar a mudança do estado de escalonamento circular é a entrada em estado de espera e forma voluntária ou por razão não identificadas. E daí a gente entra no tipo de escalonamento por prioridades, que ele vai precisar o quê? Que seja determinada qual é a prioridade de execução de um processo e o que for escolhido para ser executado será que tem maior prioridade enquanto estiver no estado de pronto. Sempre que o processo de maior prioridade que o processo atualmente em execução entrar nesse estado, deve ocorrer a prioridade por execução. Então, vai alocar outro processo. Vai ser uma fila de prioridade, 1, 2, 3, e alguns critérios, né, para verificar esse escalonamento por prioridade. Se os valores dessas prioridades dos processos são iguais, então esses serão ordenados em fila, primeiro a entrar, o primeiro a sair, e esse tipo de processo não pode ser preemptivo, ocorrendo então por uma interrupção de tempo ou de clock, de forma que o sistema identifique novamente os estados do processo e quais estão em estado ali de pronto. Se nessa versão for identificado um processo que contém um nível de prioridade maior, o processo de execução entra voluntariamente em estado de espera até que o sistema encontra outro processo com maior prioridade. Então, pode ocorrer a mudança voluntária do estado de execução para o de espera, e caso haja perda em eficiência aí do processador. Na parte de escalonamento circular com prioridades, o algoritmo desse escalonamento associa a cada processo uma fatia de tempo e a sua ordem de prioridade com relação aos demais. O processo será iniciado e encerrado sem interrupções ou passará voluntariamente para o estado de espera. Então, a gente está vendo aí vários tipos de escalonamento, né? Escalonamento por circular, escalonamento FIFO, não preemptivo, preemptivos. Vamos terminar, então, esse conteúdo da aula de hoje. Múltiplas filas. Ele trabalha com a formação de várias filas que são tratadas de acordo com a importância da aplicação,
para o sistema operacional, ou mesmo a quantidade e a área da memória que será alocada, ou seja, a prioridade não está associada ao processo, e sim à fila de processo. São vários processos prontos para usar a CPU, organizado em filas diferentes e prioridades diferentes. As filas podem ser classificadas por tipos diferentes de prioridades. Então, aqui a gente tem como se fosse uma fila mesmo, né? Prioridade, quem vem primeiro, segundo, se você tivesse todo enfileirado mesmo, múltiplas filas enfileiradas, né? E nesse conteúdo, a gente termina a parte de tipos de escalonamento. E nós vamos entrar em mais um infográfico para a gente praticar isso no nosso dia a dia, entender como é que tudo isso é aplicado no nosso dia a dia. Então, a gente vai observar a figura e qual que é a lógica do mecanismo de escalonamentos por prioridades. Então, a gente vai descrever aí qual que é essa lógica aí desse mecanismo de prioridades. Então, a gente vai, um minutinho aí para vocês entenderem esse desenho e a gente voltar e fazer a contribuição para vocês. Então, aqui nessa imagem, né, a gente percebe o quê? A gente percebe a parte do mecanismo de escalonamentos por prioridades. Vamos ao quadro para entender. Então, a apreensão de processos, caso esse passe do estado de execução para o de pronto, em função do nível de prioridade estabelecido para o tipo de processo. Quando ele está esperando algum evento para prosseguir, ele fica ali no estado de espera. E com isso, ele deverá retornar à fila em estado de espera e seguir o fluxo para ser enviado novamente à execução. E daí ele vai ser enviado aí para a execução. Vamos então para a nossa segunda interação. Eu quero entender com vocês se foi possível entender o que é um FIFO. É um tipo de escalonamento, né, de processo. E o que é esse FIFO? Qual é a sua funcionalidade? Alguns minutinhos para vocês, então, contribuir com essa parte de interação.
Então, vamos lá para algumas contribuições aqui. Então, o FIFO é um algoritmo de fila simples, do tipo da fila, né? Fila simples, primeiro a entrar, o primeiro a sair. Os processos que tornam aptos são inseridos na fila, no final da fila. E o processo que está no início da fila é o próximo a executar. Então, aquilo que a gente falou, né? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso significa FIFO, é um tipo de escalonamento de processo que vai ser o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, ele vem para melhorar essa parte de escalonamento de processos. Vamos para o nosso recapitulando. Então, a gente viu sobre processo, que é um programa em execução, é uma entidade dinâmica, né? Altera seu estado à medida que avança sua execução. O processo é uma abstração que vai representar um programa em execução. Ele é composto por programas, dados e contextos, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Um processo de um cozinheiro, uma receita, né? A receita, ele é o quê? Um programa. E o cozinheiro é o nosso processador. E os ingredientes são os dados de entrada. E o processo é a atividade que vai ser o quê? Desempenhada pelo cozinheiro ao ler a receita e ao quê? A buscar esses ingredientes e assar o bolo. Então, a gente tem uma analogia aí com o nosso dia a dia de um processo com a parte de cozinha. Processo THREAD. Então, ele é um fluxo de controle. Os processos podem ser multithreads, que compartilha espaço de endereçamento do processo, que é uma linha, então, de um processo, né? E esses processos, eles são o quê? Uma estrutura de dados, né? Que vai armazenar as informações ali para determinado processo e vai ser composto, então, por vários tipos, né? Que ele vai ser, então, em espera, vai ser executando e pronto, né? Então, ele vai executar aí os processos. Vai ser o criado o momento da execução, o executado é o ciclo do processador, o tempo que ocupa a CPU, ciclo de entrada, saída e a conclusão de um evento. E o término é o final aí da execução por erros, interversão aí. A parte de comunicação de processo, né? Essa parte aí que vem para ajudar na parte de comunicar, como é que os processos eles vão ser comunicados. A gente comentou sobre o user thread e o kernel thread, que o user thread ele vai executar uma camada acima do kernel e o kernel thread vai suportar a parte aí no kernel do sistema operacional. Então, a gente tem a parte de gravação, né? Então, a gente falou sobre um buffer e um processo de gravação que vai estar gravando nesse buffer e esse buffer vai ser lido, então, por um processo de leitura. E somente após essa gravação no buffer que o processo de leitura faz a gravação, que faz a leitura. Problemas de comunicação, então a gente possui alguns problemas de comunicação e quais as abordagens então são necessárias para minimizar esses problemas de comunicação, né? A gente viu alguns processos aí, alguns tipos, né, de soluções que vêm para ajudar nesses problemas aí de comunicação. A parte de escalonamento de processo, que é o programa que controla, decide que um thread deve ser executado a cada instante. Cada processo é representado por um processo de controle bloqueado, que vai conter o estado do processo rodando, pronto, bloqueando, o número do processo, o contador de programa, registrador e localização da pilha, prioridade de execução. E os tipos de processo, né? Os tipos de processo, o FIFO, né, que é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. A parte de preemptivo e não preemptivo. Então, a gente entendeu um pouco aí dos tipos de processo.
O estado do processo também, né, que é o pronto, quando um processo aguarda que o sistema operacional aloque a CPU a sua execução, e a espera, né, quando um processo está aguardando algum evento externo para prosseguir com o processamento, e quando um processo está executando, né, aí o processo pela CPU. Então a gente viu toda essa parte de processo, controles de processos, tipo, escalonamento, que são essenciais para o nosso gerenciamento de aplicações, de programas. Então eu desejo a vocês um bom estudo, espero que releiam o material. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar as dúvidas para o tutor e a gente está à disposição de vocês. Até breve.